E se hoje você ganhasse R$ 1 milhão, seja na loteria, seja em algum reality show que seja, como você investiria todo esse capital? Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês simulações e estratégias de como você poderia alocar todo esse capital aí de forma inteligente. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E suponhamos que hoje você ganhasse aí R$ 1 milhão. Mesmo com toda a inflação acumulada aí dos últimos 10, 20 anos, R$ 1 milhão ainda é um capital bastante relevante. Por isso, quem não gostaria de ganhar esse dinheiro aqui? Mas e depois? Como eu alocaria todo esse dinheiro? Como eu investiria? E a resposta aqui, obviamente, é depende. Depende do seu perfil de investidor, depende do seu propósito. E aqui então eu vou te trazer os caminhos que você poderia adotar na alocação desse capital. O primeiro caminho que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês é a estratégia do Barsi. Ou seja, segundo ele, você deveria pegar todos esses recursos, aplicar ali numa carteira de ações, exclusivamente de ações, que paguem ali bons dividendos ou que tenham uma boa perspectiva de pagamento de dividendos. E segundo ele, você alocaria todos esses recursos de uma só vez. Ou você poderia seguir outro caminho, que na minha visão seria mais adequado para quem ali não tem apetite a risco. Alocaria o capital em partes, montando ali um preço médio nas ações brasileiras, paguem dividendos. Então, inicialmente você deixaria todo o seu dinheiro, todos esses R$ 1 milhão na renda fixa, de preferência em títulos de liquidez diária. Então, por exemplo, um Tesouro Selic, título pós-fixado aí do Tesouro direto. Ou então, caso você seja ainda mais conservador, você poderia aí aproveitar a alta dos juros e deixar todos os recursos alocados em títulos prefixados do Tesouro Direto, por exemplo. Você poderia, caso quisesse, diversificar ali em CDBs, mas CDB tem um risco maior, por mais que tenha a garantia do FGC, que só vai até R$ 250 mil por instituição financeira. Você teria que alocar então em 4 instituições financeiras, porque é R$ 1 milhão o máximo da garantia do FGC. Só que a maioria das instituições financeiras que pagam bem ali, que tem uma rentabilidade muito alta, são instituições financeiras mais arriscadas. E o Tesouro te traria ali uma rentabilidade alta, com baixo risco, afinal é o governo, basta ele imprimir dinheiro para te pagar, né? Um outro cenário, você poderia alocar o capital numa carteira de fundos imobiliários de uma só vez, ou aos poucos, retirando os recursos ali da renda fixa e passando para os fundos imobiliários. Por meio dessa estratégia, você já se aposentaria também imediatamente, assim como alocando recursos em ações ali que paguem dividendos. Duas hipóteses de aposentadoria imediata. Claro que com R$ 1 milhão, os recursos que seriam gerados ali mensalmente, inicialmente, não aposentaria uma boa parte aí das pessoas que têm aí um custo de vida mais alto, mas a média do brasileiro com certeza ali aposentaria, afinal o brasileiro médio tem um salário aí de aproximadamente R$ 3 mil, de modo que R$ 1 milhão aposentaria a maioria aí das pessoas. E uma outra hipótese seria diversificar, alocar seus recursos tanto em ações e fundos imobiliários, sem muita diversificação, né, para não destruir sua rentabilidade. E um último cenário ainda possível, até haveria outros, por exemplo, diversificar em criptomoedas, em ações do exterior, mas eu prefiro deixar isso aqui de fora, porque essa alocação de capital serviria para pessoas muito mais arrojadas e investir no exterior hoje também, na minha opinião, não é uma boa estratégia, ao menos não colocar grande parte de seus recursos, porque as ações americanas estão bastante esticadas e agora com a tendência de alta nos juros americanos, a tendência é que o S&P despenque, mas sem entrar muito nessa discussão, um último caminho aí seria investir numa carteira de ações de crescimento, não pensando em dividendos, mas em potencial de valorização. E aí vamos simular aqui na prática quanto você receberia por mês e por ano utilizando cada um desses caminhos aqui. Claro que seria impossível nessa última hipótese prever quanto você ganharia mensalmente, porque afinal você ganharia muito pouco ali no ano em dividendos, mas poderia ter uma grande valorização na sua carteira. Então vamos seguir a sequência aqui do nosso estudo. Primeira hipótese, eu alocar todos os meus recursos em ações brasileiras. Então eu simulei aqui uma carteira de dividendos. Claro que nada do que eu vou trazer aqui para vocês é recomendação, por favor. É só como eu possivelmente montaria aí uma carteira de dividendos. Então aqui temos Banco do Brasil. Eu não olharia aqui para o dividend yield atual, eu olharia para o dividendo projetivo. Daí, com base na cotação atual, eu calcularia o dividend yield projetivo. E isso a gente consegue aqui mastigado pela plataforma GF+. Ou eu colocaria Banrisul, ou eu colocaria os dois, mas para evitar muita diversificação, acho que eu colocaria só um banco aqui. Inicialmente, né? É que a diversificação vem com o tempo. Então, a diversificação inicial tem que ser pequena e com o tempo você vai diversificando ali conforme os ativos vão te mostrando um preço muito interessante. Aí eu colocaria Transmissão Paulista, o dividendo projetivo não é esse aqui, é mais de R$ 3, de modo que o dividend yield, mesmo nas cotações atuais, seria acima de 12%. Copel, Santander, e você vê aqui que minha carteira de dividendos é focada em bancos, elétricas, principalmente aqui transmissão de energia elétrica e Copel aqui um portfólio mais diversificado, Santander aqui, e também aqui colocaria o WIS, corretagem de seguro, entendo muito importante, é um setor
setor que na minha visão é perene e traria aí para você um dividendo de quase 8%. Além de ser uma companhia de crescimento, é uma companhia de dividendo. E ainda colocaria em alguma seguradora, ou Porto Seguro ou BB Seguridade. Ambas têm uma perspectiva de dividendo de aproximadamente 7% nas cotações atuais. E aí nós teríamos esse cenário aqui que eu montei nessa planilha. Banco do Brasil, Banrisul te daria 10%, Tradição Paulista 12,82%, Copel 7,5%, Santander 7,7%, WIS 8%, Porto Seguro ou BB Seguridade mais ou menos 7%. Na média, sua carteira teria hoje, imediatamente, 8,84% ao ano. É isso que você receberia imediatamente, sem considerar o crescimento da sua carteira, né? Porque afinal, esses dividendos aqui tendem a subir, salvo se a cotação da empresa subir muito, mas aí você ganha também. Mas caso a cotação da companhia se mantenha estável e ela cresça em receita e lucratividade, o dividendo vai crescer. E aí esse percentual tende a crescer ainda mais. Mas hoje seria 8,84%, isso te daria uma renda mensal de R$ 7.366 e uma renda anual de R$ 88.400. Aposentaria, sim, a maioria dos brasileiros. Para ser sincero, até mesmo eu conseguiria viver com essa renda aqui, já que eu, particularmente, prezo e busco o minimalismo. Aí o segundo caminho, basicamente você não colocaria todos os seus recursos nas ações de uma vez e ia colocando aos poucos ali, tá? No Tesouro Selic, por exemplo, em que você teria rentabilidade ali na taxa Selic. E no terceiro caminho, eu colocaria todos os recursos em títulos pré-fixados aqui do Tesouro Nacional. Vamos ali então para o site do Tesouro Direto. Então minhas opções atuais aí, ó, de pré-fixado. Eu teria o Tesouro Pré-fixado 2025, Tesouro Pré-fixado 2029, Tesouro Pré-fixado 2033 com juros semestrais. Não gosto de juros semestrais, tá? Então eu preferiria, se fosse eu, utilizar uma dessas duas opções de Tesouro Pré-fixado. Particularmente eu escolheria 2025. Eu não gosto de ficar preso muito tempo ao investimento. Afinal, tudo pode mudar e muitas vezes a rentabilidade que você achava que era alta hoje pode ser baixa lá no futuro. E também teríamos aqui Tesouro IPCA+, que é título híbrido. Eu ficaria com esse aqui, né? Não ficar tão preso a um título. Então vamos ver aqui as duas hipóteses no pré-fixado. Lembrando que, na presente hipótese, eu teria essa renda aqui isenta de imposto de renda. Por quê? Porque dividendos não possuem imposto de renda. E o JCP já é descontado ali na fonte. Esse dividendo aqui já é calculado com o desconto do JCP. Então isso aqui é valor líquido. Agora vamos para a renda fixa. O que tem ali de custos na renda fixa? Tem a taxa da B3, que é 0,25% ao ano. Tem o imposto de renda regressivo, que após 2 anos se torna apenas 15% sobre a rentabilidade do título. Vamos considerar que você deixe pelo menos 2 anos ali, então vamos colocar essa alíquota de 15%. E o IOF vamos tirar também, que após 30 dias é isento. Até porque se você tirar o seu investimento antes de 30 dias, você vai perder muito dinheiro. Se você tirar em um dia, você não tem nenhuma rentabilidade, porque o IOF é de mais de 90%. Então 12,2% ao ano. Vamos tirar aqui 15% do IR, mais 0,25, né? Então você perderia mais ou menos 1,85%, vamos colocar 2% de rentabilidade. Você teria ainda 10,2% de rentabilidade. No ano, então, você vai ganhar com esse título, sem considerar a marcação ao mercado, considerando que você vai manter o título até o final, até 2025, R$ 102 mil por ano e uma renda mensal aí de R$ 8.500. Por isso que hoje investir em títulos acaba sendo algo muito mais atrativo para a maioria das pessoas, porque ela receberia ali, segundo o preço de tela, algo maior se você fosse montar uma carteira de dividendos. Só que todo mundo sabe que no longo prazo, a renda fixa acaba perdendo para a renda variável. E outra que aqui eu estaria exposto a apenas um título, por mais que seja seguro, porque o governo só precisa imprimir dinheiro para te pagar, sendo que se eu quisesse ter um dividendo superior a esse aqui que o governo me pagaria, que na verdade não se chama dividendos, se chamam juros, eu poderia colocar tudo em Transição Paulista, que vai pagar mais de 12%, eu ganharia mais. Mas não é assim que funciona, né? Um outro caminho que poderíamos adotar seria alocar o capital numa carteira de fundos imobiliários, de uma só vez ou aos poucos, e aí eu colocaria ali parte dos recursos, dividindo possivelmente em percentuais igualitários, né? 20% numa carteira de 5 ações, 25% numa carteira de 4 ações ou 4 fundos imobiliários, e assim sucessivamente. Mas vamos por aqui, uma carteira de fundos imobiliários diversificada, um fundo de papel, Maxi Renda, o mais famoso aí, pagaria mais ou menos 10% de dividend yield, o HGRE 11, um fundo aqui de lajes corporativas, está com dividendo de 8,4%. Eu não colocaria tudo em fundos ali de papel, porque fundos de papel só estão performando bem hoje por causa da tendência de juros altos. Isso não tende a performar assim por muito tempo. Então, fundo de papel, um fundo de lajes corporativas, um fundo de galpão logístico aqui, com dividend yield de 7,66%, o XPLG11, outro fundo de galpão. Você já percebe que eu prefiro o galpão, porque a taxa de vacância é muito baixa ou quase zero. Aqui é um dividend yield de 7%, no BRCA11, e ainda aqui um fundo de shopping centers com dividendo de quase 7%, o XPML11. Nesse sentido, teríamos aqui, ó, Maxi Renda 10%, HGRE 11, 8,4%, XPLG 7,5%, BRCO
7,7% e o XPML 8%, uma média de yield de 8% no final das contas, uma renda mensal de R$ 6.666 e uma renda anual de R$ 80 mil. E aí você já começa a perceber por que no cenário de juros altos as pessoas preferem ir para a renda fixa, né? Tanto fundos imobiliários quanto ações estariam rendendo menos a título de proventos. Só que as pessoas ignoram a valorização de cotas dos fundos imobiliários e a valorização das ações, bem como o crescimento dos dividendos das duas modalidades aqui de ativos da renda variável, que vale dizer, são isentos de imposto de renda. Eu poderia ainda seguir esse caminho aqui de alocar tanto em ações e fundos imobiliários, e aí na mesma carteira eu apenas uniria as duas, e aí eu teria a mesma média de dividendo de 8%, mas estaria mais diversificado, né? E teria aquela renda ali de R$ 6.666 e R$ 80 mil ao ano. Eu poderia ainda investir numa carteira exclusiva de ações de crescimento, mas aí é impossível prever a rentabilidade, seria um exercício absurdo de futurologia, mas eu colocaria, por exemplo, em Alupar, uma companhia com alto potencial de crescimento e ainda paga dividendo. Não é esse dividendo que está na tela, tá? O dividendo real é metade disso aqui, então você teria 4% de dividend yield, então você não poderia contar com isso, mas é uma companhia que entrega uma altíssima rentabilidade. Olha o crescimento da cotação em 5 anos, é substancial. Sem falar que é uma companhia que está no subsetor de transmissão de energia elétrica, não só nele, mas com muita força nesse subsetor, podendo no futuro concorrer até mesmo com Taesa. Eu colocaria também Indústrias Home na carteira, alto potencial de crescimento, paga muito dividendo, inclusive bonifica também, então você estaria ali tanto segurado pelos dividendos e bonificação, mais o potencial de crescimento de Indústrias Home, que para muitos aí seria a nova VEG. Eu colocaria também Taurus Armas, o crescimento da companhia é extremamente substancial, ela não depende apenas do mercado brasileiro e inclusive vai pagar um dividendo excelente aí, né? Eternit conseguiu concluir seu turnaround, é uma small capzinha com market cap inferior aqui a R$ 1 bilhão e também voltou a pagar dividendos, então tem alto potencial de crescimento aí. E você percebe que dos setores perenes ali à prova de balas, apenas a Alupar ali estaria nessa lista, porque é muito difícil você criar uma carteira que apenas de ações de crescimento, uma carteira de oportunidade, apenas com ações de setores perenes, porque se a ação está no setor perene, geralmente ela já vai estar ali bem precificada e muitas vezes já vai estar pagando bons dividendos e dificilmente aí tem grande potencial de valorização. E por último eu colocaria o WIS, que de fato a WIS tem um grande potencial de crescimento, paga muito dividendo, então você estaria protegido ali. Ou talvez eu poderia colocar ali também a Tupi, que na minha visão vai crescer muito aí nos próximos anos, mas é muito difícil, talvez eu colocaria o WIS pela segurança. E aí vamos simular aqui para finalizar, se eu colocasse todos os meus recursos em renda fixa ali, que eu estaria recebendo aproximadamente R$ 8.500 por mês, vamos colocar aqui então R$ 1 milhão, valor mensal não tem, eu vou colocar aqui a taxa de juros anual, vamos colocar a taxa de juros reais ali, né, 10%, e número de anos, como eu deixaria ali até 2025, 3 aninhos aí, né, eu teria ganho em juros R$ 331 mil e acumulado um patrimônio de R$ 1.331.000, uma paulada, né? Seria muito bom. Agora vamos fazer aqui a simulação em 3 anos com a Alupar. Claro que eu vou pegar os últimos 3 anos, qual foi a performance, né, do investimento em Alupar. Vamos pegar ali então abril de 2019 até este mês. E aí investindo só em Alupar, por exemplo, eu acumularia R$ 1.312.000. Nessa hipótese eu perderia para a renda fixa. Por quê? Porque os juros atuais estão bastante elevados e porque também investir em ações é por longuíssimo prazo. O retorno só se torna maior que a renda fixa, principalmente no Brasil, se você consegue esperar. Agora vamos simular aqui um investimento em Transmissão Paulista, numa carteira de dividendos, né? A gente teria aí uma performance muito maior, teríamos acumulado R$ 1.700.000, R$ 700 mil aqui, ó, de ganhos aí. Ah, Luan, mas Transmissão Paulista paga muito, né? Não tem como colocar outra ação aí? Vamos colocar aqui Santander, então. Lembrando também que quando eu invisto em ações, eu pego os dividendos das ações e reaplico na companhia, algo que eu não consigo fazer ali quando eu invisto em títulos pré-fixados, porque o recurso só vai entrar para mim ao final ali do período ajustado no título. E aí com Santander, olha, o ganho seria baixo, né? Eu perderia bastante, porque nos últimos 3 anos os bancos não performaram muito bem. Agora, com Copel, olha a paulada, né? Teríamos transformado em 2,5 milhões, um ganho de mais de R$ 1 bilhão, hein? Então varia muito. Só que 3 anos acaba sendo um prazo pequeno para investimento em ações. Dificilmente você consegue aí comparar com a renda fixa e ainda dizer assim, olha, vale a pena investir em renda variável. É preciso um cenário muito maior, de 5, 10 anos, para você fazer uma comparação aí que seja justa. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você faria se recebesse R$ 1 milhão hoje? Quais dessas estratégias ou até outra você adotaria? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!